Mas enfim, qual que é o assunto que a gente pode Bom, falar? vamos aproveitar desse frio, Sim. né? E como hoje, né, a previsão do tempo, ela tá muito mais assertiva do que alguns anos atrás, né? Por causa da tecnologia, dos equipamentos e tudo mais. Sim. Então ela já vem lançando essa notícia que faria frio nessa semana, alguns dias, né? Algumas semanas atrás. E provavelmente esse pessoal já foi tirando aquecedores, né, já foi se preparando, além dos cobertores, edredom e tudo mais, os aquecedores elétricos provavelmente foram tirados aí do armário, né? Sim. Então vou aproveitar para falar disso daí, porque são equipamentos assim de uma utilidade agora, né, para aquecer o ambiente e tudo mais, mas é um vilão, tanto na conta de energia, quanto também é um perigo esses equipamentos aí, com uso excessivo e principalmente para quem não levou em consideração a rede elétrica, o ponto de tomada ser ligado e tudo mais. Principalmente porque o pessoal dorme com isso também, às vezes pode nem saber o que tá Isso, acontecendo ao exato. longo Fala da assim, noite, né? o aquecedor elétrico ele rouba oxigênio. Não, ele não rouba o oxigênio. Né? Não é por causa dele que vai acabar o oxigênio do ambiente ou alguma coisa parecida. O que acontece é o ressecamento do local. Uhum. Né? Por quê? Porque você manda um calor numa carga excessiva. Você entendeu? Mas a preocupação é o quê? Esses aquecedores, você deixar ele próximo a uma cortina, a cortina bate um vento, alguma coisa, encosta nele. Né? Mas a preocupação maior, que imagina, se você passa a noite inteira ligada com esse equipamento, esse equipamento ele tem uma resistência. E a resistência ela é um grande vilão da energia, né? Então o que acontece? Será que aquela tomada está preparada para receber, para ficar? Às vezes você pega no fio do aquecedor, você pega no plug da tomada, ele está quente a ponto de derreter. Né? E qualquer tipo de aquecimento fora do equipamento, né? O equipamento é uma coisa, ele foi projetado para aquecer. Né? Aquela resistência ela fica avermelhada, ela fica... Tanto que tem alguns estágios, né? Tem alguns aquecedores hoje que você vai ligando ele por estágio. Né? Você vai ligando uma meia resistência, a resistência, 2 resistências e assim vai. Mas tirando isso, o cabeamento dele, a fiação dele, que vai ligado no plug da tomada. Então, por exemplo, se ali está quente, o plug está quente, os pinos estão quentes, já é um ponto de alerta. Que está tendo alguma coisa errada em relação a alimentar esse equipamento. Então, o que pode acontecer? O princípio de fogo. A gente não se depara com isso, mas é que nem, tirando a parte do aquecedor, vou dar um exemplo para você da churrasqueira elétrica. É a mesma coisa, ela não tem aquela resistência que fica avermelhada ali para aquecer aquela grelha em cima, aquecer a carne em si. Então, o aquecedor é a mesma coisa, ela tem aquela forma assim, né, de meio serpentina, meio espiralzinho ali, ele fica avermelhado. Né? Então ele tá puxando uma certa eletricidade e então o que acontece? A preocupação é com os acidentes. Animais que encostam ali, pode se queimar, crianças, né? Bebês engatinhando, chega próximo, crianças que é curiosa vai lá e coloca a mão e tudo mais. Mas a maior preocupação, e agora provavelmente vai sair alguma matéria também, né, de algum acidente que vai acontecer. Né, que vai pegar fogo na casa. É a mesma coisa o uso de velas, né? Vamos falar assim, teve aí uma queda de energia que durou muito tempo, qual que é a chance, né, de a gente acender uma vela? Hoje tem lanterna LED, tem bateria, pilha, essas coisas, ninguém, né? Eu imagino que o uso de velas, né, de parafina já está reduzido, mas enfim, ainda tem. Um povo, né, o cidadão que não tem a renda ali, um custo para comprar uma lanterna, ele vai comprar a vela no mercadinho que é mais barato. É que aproveita para rezar também, né? Exatamente. Junta duas numa só. E daí o que acontece? Essa vela, você acaba dormindo, você nem percebe, a vela cai. Caiu em cima do móvel, pegou fogo, morreu família, morreu alguém, entendeu? Então tem tudo um risco. E com o aquecedor é a mesma coisa. Você está dormindo, que eu falei, a preocupação com a queima do oxigênio, isso aí é mito, tá? Isso daí porque ele já é feito para isso, né? Exatamente. Ele é feito para ser usado para esquentar. Ele não vai tirar o oxigênio, você não vai ter algum dano por causa da falta de oxigênio, e sim o ressecamento.
É, porque a respiração ela fica mais difícil, mas então não é por causa do oxigênio, é por causa do ressecamento. Por causa do ressecamento. Né? Porque ele deixa o ambiente mais seco. Acontece? Daí parte aí pro lado da medicina. Vai acontecer o que com a pessoa? Se ela tem uma rinite, se ela tem uma bronquite, se ela tem asma, né? Daí entra outros fatores agravantes aí na parte da saúde, né? Mas a preocupação nossa, o papo nosso de hoje é o quê? Alertar o cidadão, alertar a população em relação ao cuidado na parte elétrica, né? Então vamos pegar assim, tem uma tomada, acabou de comprar. Imagina que nos magazines agora, vai mesma coisa no calor. Pessoal comprando ar-condicionado. Agora aquecedor. Então vai comprar o aquecedor, chega lá na tomada, puxa, não cabe no plug. O plug é fino e a tomada é grossa. Vai lá na elétrica ali comprar um plugzinho de 20 amperes. E vai nem se dá conta com a fiação. Ele só quer saber de encaixar lá o plug e ligar o equipamento. Daí, poxa, aquele plug é de 10 amperes. A fiação não é de 4 milímetros, é de 1,5, 2,5. Geralmente o plug é mais grosso e a tomada fêmea é mais fina, né? Isso em casa. Por exemplo, como você compra... O convencional, vamos falar assim, nos quartos, dormitórios e tudo, sala, essas coisas, você não usa o plug... O plug de 20 amperes, que é o plug que a gente fala que é o mais grosso ali. Isso, você usa o menor, né? Daí você pega assim, uma cafeteira na cozinha, já tem o plug grosso. Você pega o micro-ondas, tem o plug grosso, uma air fry, plug grosso. O T, o do Benjamin, né? Exato, vai lá força dentro do T. Mas lembra que por que ele é grosso? Porque ele tem 20 amperes, ele tem uma resistividade, uma resistência maior, né, na condução ali da corrente, né? Então o que acontece? Só que tem que levar em conta o que tem por trás desse plug. Sim, que é a fiação. A fiação é a artéria, né? Vamos falar, é a veia da rede elétrica. Então o que acontece? Se aquela fiação ela não está preparada para receber os 20 amperes, o que vai acontecer com ela? Ela vai esquentar, ela vai derreter, ela vai entrar em curto-circuito dentro de uma tubulação que você não consegue enxergar. Né? E vamos falar, quando uma fiação ela derrete, ela fica viva ali, vai ficar metal com metal. Isso não é de uma hora para outra, ela vai acontecendo há dias, não é isso? Ela vai, vamos falar assim... Dependendo a situação do fio. Pega uma casa aí de... uma casa mais antiga, de 30 anos. Mas aí também tem um lado positivo, as casas muito antigas. Que o fio, ele não era o fio com que a gente fala cabelinhos, né? É o fio rígido. É o cobre rígido. Ah, sim. Que é aquele fio duro, que ele não é tão flexível. E hoje já são os cabos flexíveis. Né? Que você decapa ele, você tem até que enrolar ele ali... Pra ele ficar... Mas era tipo um arame, né? Por dentro. Exato, ele era totalmente rígido. Então o cabo, mesmo ele sendo um cabo 2,5, mas por ele ser rígido, não que ele tenha uma condutividade maior, tá? Uma resistividade maior. Mas geralmente a fiação que é passada no 20 amperes, ela é maior então? Ela é diferente? Ela é diferente. 20 amperes é 4 milímetros. Ah, sim. Você entendeu? Tudo, né? Tudo tem numa tabelinha. Se você puxar na internet aí, condutividade, resistividade e... mínimo e máximo de condução de um condutor elétrico, que são os cabos elétricos e fios elétricos. Daí tudo tem que bater. Então, por exemplo, tem que bater fio, tem que bater tomada, tem que bater disjuntor. Você entendeu? A minha casa é mais nova, mas eu não lembro de ter a tomada de 20 amperes. Daí esses dias eu precisava por causa da air fry, para não ficar colocando T, daí eu coloquei uma tomada de 20 amperes. Isso, o que os eletricistas... A fiação, eu não sei se tá para 20 amperes. A parte de projeto. Né, vamos falar assim, projeto, tanto por um engenheiro eletricista, um técnico eletrotécnica, e depois o eletricista vai executar esse projeto. Então hoje, o que a norma diz, né, 5410? Ela fala que alguns vou chamar de cômodos, né, alguns ambientes, cozinha, lavanderia e banheiros, 20 amperes, fiação 4 milímetros. Chuveiro, já vai para 32 amperes. Fiação 6 milímetros. É mais grossa ainda. Até 40 amperes, cabo 6. Passou de 40 amperes, já vai para cabo 10. Você entendeu? 50. Então, e também o disjuntor tem que estar condizente. Às vezes assim, agora, principalmente com ar-condicionado também. O pessoal colocou 1, 2, 3 ar-condicionado, onde que vai cair? Vai cair a entrada de energia. Você tem lá um disjuntor de 63 amperes, um bifásico 220 lá. Começou a cair. O que você vai? Você vai num material elétrico lá, compra um disjuntor de 70 a 80.
Pra não cair mais. Pra não cair mais, não vai cair. Só que lembra que você vai estar impactando o cabo. Você entendeu? Então você vai estar jogando mais corrente daquele cabo, que o disjuntor ele tá fazendo a leitura até 80 amperes, mas o cabo não está condizente à corrente que está passando. Isso que vai acontecer? Vai acontecer a degradação daquele condutor. Ele vai esquentando, ele vai perdendo suas propriedades, ele vai derretendo nas pontas, né? E é efeito Joule, né? O que é o efeito Joule? O efeito Joule tem um aquecimento inicial na ponta de um cabo e esse aquecimento ele vai se dissipando por dentro do cabo. Então imagina que ele vai de ponta a ponta. Né? Tanto que em projetos prediais o efeito Joule ele é muito considerável. Porque não é na vertical? Então, e aonde que está a carga? Você entendeu? Onde que chega em massa a carga? Vem lá de baixo do centro de medição. O centro de medição está na onde? Sempre está num subsolo, está numa garagem, está no térreo. Para alimentar o apartamento lá em cima, no 15º andar, no 20º andar. Ele vai pegar tudo, então. Ele vai subindo. Ele vai subir. O calor começa de baixo e vai subindo. Então você tem que, nos cálculos de condutividade, você tem que considerar o efeito Joule. É que nem em São Paulo. Em São Paulo tem lá um equipamento que substitui os cabos, não sobe mais aquele emaranhado. Não sei se você já teve a curiosidade de ver como que é uma instalação elétrica para alimentação dos apartamentos. Não, nunca vi, mas... Então imagina que tem 60 apartamentos. Então, aqui em Capivari ainda é assim, a CPFL é assim. Né? Sobe um cabo por apartamento, lá do centro de medição. Tem o medidor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada medidor 1 sai para o apartamento 1 e vai subindo. Imagina que sobe 60 grupos de cabos. E em São Paulo tem um dispositivo que já faz alguns anos já, desde acho que 2012, 2013, que chama barramento blindado. Que é uma barra de cobre, que são várias fases de cobre. Né? Ele é retangular. Então ele sai do centro de medição e sobe a gente chama de shaft elétrico. Né? Ele sobe como se fosse no duto próprio para elétrica. Então em vez dos cabos, é esse barramento de cobre que sobe até o último andar. E desse barramento sai lá, os medidores ficam nesses andares. Entendi. E daí dos medidores ali, o caminho é mais curto. Você entendeu? Mas essa tecnologia aí não foi aprovada ainda pela CPFL. Só a Enel, acho que a EDP e algumas concessionárias ali da grande São Paulo que permitiu dentro da norma. Porque assim, existe a 5410, instalações elétricas, existe a norma das concessionárias, né, que atendem, que estão dentro para atender a 5410, entre outras normas de brasileiras aí de segurança também, né? Então o que acontece? Por isso que eu falo, vão ligar aquecedores agora, vai começar a cair. Principalmente chuveiro agora também, tá? Chuveiro vai começar a cair. Por quê? Você vai aumentar a temperatura dele, não vai? Você vai colocar lá na posição inverno. E hoje, você pega aí em qualquer loja, internet, alguma coisa, chuveiro tá 7.800 watts. Antigamente era 5.500. Porque entendeu? Cada vez está fazendo mais frio? Não, a tecnologia. Por causa da tecnologia. É, tecnologia mesmo. Então, no menor espaço, você consegue ter muito mais potência. Né? Então, por exemplo, você pega essas duchas aí de várias posições, a água espirra daqui, dali, de cima para baixo, na diagonal, 7,8 watts, né? Quilowatts. Então imagina, a hora que você coloca no máximo lá, você fala, poxa, eu troquei aquela ducha convencional, que era 5.000 watts, 5.500 watts, por umas 7, 8 watts. Tem chuveiro até de 9.000 watts. Você entendeu? Daí que acontece? É aquela ligaçãozinha convencional sua, o que vai acontecer? Se você não tem lá o disjuntor próprio para esse chuveiro, o que vai acontecer? Vai respingar lá na proteção geral. E vai começar a cair. Daí você fala, poxa, vai lá. Daí é aquilo que eu falei, que é o mais que o pessoal faz. Troca lá o disjuntor de 32, coloca um disjuntor 50. Mas o cabo é 6. Você entendeu? Então, não é só trocar o disjuntor. Então, por isso que fica essa preocupação e fica esse alerta para todo mundo, né, que não é só trocar disjuntor. Não é porque ele está caindo que o problema está no disjuntor. Ele está sim, o problema está porque tem que ver ponto a ponto. Será que é o cabo?
tem que ver a potência do equipamento, tem que fazer, tem que ver a fiação fazer a adequação. Porque depois parece que resolveu, mas com o passar do tempo ele pode depois fritar. Exatamente. O cabo. É assim, se der o curto, caiu o disjuntor e tudo mais, beleza, ok. Você vai ter só o dano de reparo. O problema é se não der. O problema é se não der. Daí acontece igual lá no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, Sim, vai pegar fogo, vai matar pessoas, você entendeu? Então tudo tem um porquê. E a fiação elétrica tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Não é só se, tomar choque e vou morrer. Não. O princípio de incêndio é a maior preocupação hoje numa instalação elétrica. Incêndio. Falando em chuveiro, o Maurinho, nosso ouvinte, está falando aqui, qual que é a razão dos fios do chuveiro geralmente derreterem a ponta na emenda? Por causa da carga. Por causa que está muito forte. Exatamente, a carga está muito pesada. Então imagina, o ponto inicial, que é o chuveiro. Então o chuveiro é a carga. Então onde que ele tá? Onde ele vai derreter primeiro? Na ponta conectada. Daí tem que ver, ó. Então vamos lá. Primeiro tem que ver a potência do chuveiro, se a fiação está condizendo a potência do chuveiro. E depois lá na outra ponta, que é o disjuntor que protege esse circuito do chuveiro, né? E daí uma coisa muito importante, às vezes a gente compra algumas conexões, que aqueles bornes, né, que parafusinho, conecta o cabo que vem da rede elétrica e o cabo do chuveiro. Se ele não for um conector de boa qualidade, o que ele vai ficar? Ele vai ficar atritando, ele vai acontecer o atrito. Porque imagina que a rede elétrica é a movimentação de elétrons. Então fica um atrito. O atrito gera aquecimento. E se ele não está bem conectado, se ele está frouxo, tá alguma coisa, alguma frouxidão na parte de apertar. Às vezes você na mão ali, se apertou, acha que tá bem conectado. E às vezes é ali o ponto de aquecimento. E às vezes esse conector tem conector de plástico, não tem? Exato, então tem o conector de plástico, tem de cerâmica, isso, louça, cerâmica, e agora tem uns bornes especiais, que aí no caso, o ideal são esses bornes especiais, que estão preparados para isso. Eles conectam esse cabo aí de uma forma que ela não deixa ter esse aquecimento, esse atrito. Então o primeiro ponto a fazer, corta aí tanto o fio do chuveiro, e o fio que vai conectar, que tá vindo lá do quadro de luz. E refaz essa conexão de novo. E vê se tá bem segura. Se continuar derretendo, né? Por quê? Porque a potência do chuveiro tá muito alta. Verifica a condição do cabo. Entendi. Você entendeu? E assim vai. O pessoal falou aqui também, né? O Edson Morato Perim. Tem que tomar cuidado também com o ventilador, né? Nesse caso, que ninguém vai ligar o ventilador agora, mas tem gente que dorme com o ventilador ligado no calor. E também agora, imagina, os ar-condicionados aí de ponta, eles também têm a parte de aquecimento também. Imagina que você vai estar fazendo o inverso. Você vai estar captando o vento, a temperatura gelada e convertendo ela em calor. Sim. Você entendeu? Também existe um gasto também. A outra coisa, Conceição Cassim, não é o assunto dessa questão, mas de máquina de lavar, que muita gente fala de tomar choque, né? Na hora de mexer com a máquina, enquanto ela, mesmo que ela esteja parada, parou de funcionar, mas está com a tomada ligada. Isso aí também é perigoso, tem gente que toma choque, né? Toma choque, é por isso que hoje tem o terceiro pino, que é o pino terra. E antigamente, as máquinas mais antigas tinham um rabichinho verde saindo da carcaça dela, né? E todo mundo despreza. O chuveiro já, né, vinha lá o fiozinho. Hoje já está no ramo de cabos o cabo terra, que é o cabo verde, né? Verde com risquinho amarelo, né? Então assim, o que é importante? Aterrar primeiro, é você ver o porquê que tá dando choque. Se você tem o terra ali e ela continua dando choque, é porque ela está tendo fuga de corrente. O que é a fuga de corrente? Pode ser que algum fio na parte interna da máquina, ele tá encostado, às vezes a própria montadora que montou essa máquina, ali ocorreu algum erro ali na montagem, alguma coisa, e pressionou um fio ali, na hora de apertar a carcaça, algum parafuso, alguma coisa, e imagina que não cortou o fio, mas decapou ele tá encostando na lata lá dentro, e ninguém percebe. Você entendeu? Então o ideal é o quê? Chamar um eletricista ou até mesmo um técnico da máquina de lavar roupa para ver o porquê que ela tá dando choque. Equipamentos não é para dar choque. E às vezes esse choque é pequeno, é baixo, né? Mas pode ser fatal também, né? Isso, mas imagina que tá dando choque, não tá? Tá passando condutividade ali. Sim. Você tá tendo consumo de energia. Também. Do nada, sem utilizar. Só porque tá dissipando essa corrente que tá dando esse choque. Imagina que você tá consumindo energia sem querer. Sim.
Você entendeu? Você fala assim, poxa, tem casos, tá? Que a gente já falou em algum outro tema. Aquele lance lá, trocou o telhado, colocou telha metálica, chegou o calheiro, chegou o cara não tomou atenção, não prestou atenção no ramo de cabos ali do rancho, do quartinho, empurrou com a telha, pressionou e decapou o fio e ficou ali. Nem percebe, quando o pintor foi subir no telhado para pintar a calha, ele tomou um choque lá em cima. Você entendeu? Então imagina que daí esse cliente, ele falou assim, poxa, aconteceu alguma coisa, chegou R$1.000 de energia para eu pagar. Era por causa disso. Você entendeu? Então é uma energia que você não tem o porquê, não usou e passou, imagina que passou pelo medidor, pelo relógio lá e tá como se fosse um consumo. Vamos ter que voltar a falar desse assunto então, porque acabou o nosso tempo, mas é um assunto interessante porque você viu que gera curiosidade, né? Sim, que povo. Todo mundo vai ter uma história. Sim. Todo mundo tem uma história, tanto no chuveiro, que eu falei antigamente, você tomava choque no próprio registro de abre e fecha do chuveiro. Você lembra disso daí? Sim, ele toma choque. Inclusive, você tinha um machucadinho na mão, você ia lá. Por quê? Porque antigamente as tubulações eram metálicas. E o chuveiro não tinha o fio terra. Hoje tem o fio terra, que é para exatamente isso. Para não vir por corpo humano e sim para dissipar na terra. Até a Vanessa Fritz está falando disso, né? De tomar choquinho no chuveiro. Porque então por causa do fio terra. Você exatamente. Não tá ligado certinho. Isso. O aterramento é para isso, né? Foi até há anos atrás, quando surgiu na norma brasileira a adequação da rede elétrica para colocar esse terceiro pino em tudo. Imagina, que deu prejuízo até para as montadoras de equipamento. Que teve que colocar um fio a mais dentro do plug, ter que colocar o terceiro pino e todo mundo trocar tomada porque tem 3 pinos. E o pessoal vai lá e quebra o pino do meio, você entendeu? Para entrar fácil. Exato, então é para minimizar e não ter esse tipo de impacto, você entendeu? Perfeito. Mas é isso. Um assunto gostoso de falar. Tem, que nem eu falei, todo mundo vai ter uma história aí. Sim. E é bem bacana. Perfeito. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Uma ótima quarta-feira de frio aí pra todo mundo. Pra você também. Um bom resto de semana. Tá bom. Um abraço pra todos. Até mais. Valeu. Esse foi o Felipe Vaz. A cada 15 dias, às quartas, ele está com a gente.